Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, com Raimundo Ribeiro, num oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, do nosso amigo Cleiton, né? E hoje nós vamos abordar um assunto que faz parte da vida, né, de muitas famílias aqui do Distrito Federal. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui dois convidados ilustres. Nós temos aqui a nossa amiga, a Thelma, que trabalha na SEDEST, é conselheira do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? E o Cássio, que é o presidente do Sindicato dos Servidores de Assistência Social do GDF, né? E vamos aqui verificar quais são as ações concretas, né, que o governo tem implementado para poder enfrentar, né, essa questão de menores que às vezes estão em situação de vulnerabilidade, às vezes até chegam a entrar em rota de colisão com a lei. Enfim, nós vamos tratar dessa questão de interesse da criança e do adolescente e que certamente atinge a vida de todos os adultos aqui no Distrito Federal. Então, Thelma, seja muito bem-vinda, nós temos um prazer enorme em recebê-la. Obrigada, Raimundo, é um prazer estar aqui no programa, bom dia a todos. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Porque, como diz o ECA, criança é prioridade absoluta. E a gente, para evitar, né, constrangimentos maiores e evitar hoje o que a gente chegou a presenciar esses meses em Brasília, de toda a situação que aconteceu no CAGE, acho que a gente precisa trabalhar a prevenção com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, nesse sentido, é muito importante o trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda tem feito hoje no Distrito Federal, na questão, basicamente, da prevenção para se evitar, né, que essas crianças e esses adolescentes cheguem a cometer atos infracionais. Então, veja só para que o telespectador possa entender, a SEDEST ela tem uma ação muito mais preventiva, ou seja, ela atua antes que a criança ou adolescente possa praticar qualquer ato que venha a se constituir num ato contrário à lei. E a Secretaria da Criança, onde o Cássio trabalha e é presidente do sindicato, né, a atuação dele já é posterior ao fato. Ou seja, depois que a criança entra em rota de colisão com o texto legal, com a lei, né, aí começa uma atuação. O que significa dizer que se a Thelma trabalhar direitinho, então o Cássio quase não vai ter trabalho. É isso, Cássio? Com certeza. Com certeza, esse é o objetivo. Nós torcemos para que tenha êxito a atividade da Thelma. Porque... Perfeito. E concretamente, Thelma, o que hoje o governo do Distrito Federal oferece para que a gente possa prevenir ou impedir, né, que cada vez mais um número maior de crianças e adolescentes entrem nesse mundo marginal? Bem, a gente vê que existe uma relação que ela é intrínseca entre a renda familiar, né, a situação financeira das famílias, desses adolescentes que entram... Isso consagra aquele princípio, então, de que que o ambiente faz... possibilita, a pessoa, né? Possibilita. Então, assim... E são teses, né? São teses, sociológicas. Exatamente. Mas, então, como eu havia dito, a questão financeira, ela colabora e muito com isso. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, ela tem a transferência de renda, né, que é um programa nacional, que é a Bolsa Família, para justamente facilitar com que essas famílias tenham... Como uma forma de atrair. Exatamente, uma forma de atrair, na verdade, de fazer com que essas famílias consigam, né, alçar uma situação diferente da que elas têm hoje. Então, além de buscar o amparo financeiro nesses programas, vocês aproveitam este momento para tentar identificar quais as famílias que possuem membros, de preferência criança ou adolescente, que podem eventualmente transgredir a lei para poder trabalhar com essas crianças. É isso? Selecionam, pinçam, né? Na verdade, as que têm o perfil e têm crianças dentro desse perfil, elas são encaminhadas para os centros de convivência. Centros de convivência, existe um trabalho todo voltado para criança, adolescente, idosos, né? Mas como a gente está falando basicamente criança e adolescente, nessa perspectiva, então é feito todo um trabalho social mesmo, com essas educação social. Mas em que consiste? Ações concretas? Ações assim, concretas
metas, eles vão participar de atividades culturais, de Ir a atividades de meio teatro, ambiente, ir a participar. teatro, né, aprender a frequentar, né, possibilitar essa frequentação Tem de música museus, educador, a gente tem educadores de arte, né, que muitos são formados em música, teatro, artes visuais. Na verdade, é uma atividade transversal. Exatamente. Então, no horário contrário à escola, né, porque a escola também é fundamental, então, no horário contrário, eles vão para o centro de convivência fazer essas atividades que são voltadas mesmo para o protagonismo infantil, né, para o desenvolvimento social, para né, trabalhar esse desenvolvimento também comunitário. Né? Então, essas crianças e adolescentes que conseguem, né, com esse trabalho de vocês, criar limites, criar freios e não avançar, né, na transgressão, essas crianças não passam a ser clientes da Secretaria da Criança, mas alguns passam no funil, tá certo? E aí vai para o Cássio, né? E vocês, Cássio, como é que está a estrutura lá, entendeu? Para que vocês possam receber eventualmente, né, essas crianças ou adolescentes que venham a cometer algum tipo de transgressão. Eu acho que é o grande tema. Brasília está acostumada a discutir a internação através do CAGE, né? O CAGE O CAGE é famoso, ele é simbólico, famoso, né? É o símbolo da delinquência juvenil, do conflito com a lei entre os jovens. Mas hoje, todo o nosso trabalho ele vem sendo focado em como evitar que o menino chegue até o CAGE. De que forma que poderíamos trabalhar? E a própria legislação, ela prevê isso. Então, hoje nós temos, dado ao Poder Judiciário 5 opções. Ele pode simplesmente oferecer ao menino uma medida de prestação de serviço à comunidade. Ele pode oferecer... Essa é a mais leve? É a mais leve. Ele pode... Aliás, a mais leve seria uma simples advertência. Uma simples... Então, vamos lá. Uma advertência. Então, ele cometendo alguma transgressão, ele pode ser advertido. Pode ser advertido. Ele pode... ser levado à prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. Ele pode ter uma LA. LA, liberdade assistida, ou seja, ele pode andar para cima e para baixo, mas sempre sob as vistas de alguém. Exato. Né? Ele pode ir para uma semi-liberdade. Uma semi-liberdade significa que ele só vai sair de vez em quando? Ele vai sair para a escola, para o trabalho e irá retornar para esse centro, exatamente. Retornar para esse centro, isso. Ok. Ou ele pode ir para a internação. A internação, que aí entra a história do CAGE. Aí entra a história do CAGE, famosa, né? Então, essa relação para nós o Estado ele tem que ter condição de que essas unidades que trabalham com liberdade assistida e com prestação de serviço funcionem. O Estado tem que prover esse funcionamento através de uma estrutura adequada, com salas que possibilitem um atendimento, que possibilite... E vocês têm essa estrutura? Não, não temos. Hoje, não tem? Brasília hoje tem 14 unidades de atendimento, que são UAMAs, unidades de meio aberto, onde trabalhamos com PSC e liberdade assistida, e essas unidades não têm condições de atendimento. Mas o que falta? Falta a estrutura física adequada, falta veículos adequados. Está havendo uma boa vontade no sentido de que haja esse funcionamento, porque o próprio CNJ vem se posicionando no sentido que a internação tem que ser o último mecanismo a ser utilizado. Como a própria lei preconiza. Que é o que a própria lei preconiza. Então, vem se buscando essa condição, mas hoje ainda nós temos, assim, toda a normativa diz que os nossos técnicos deveriam atender no máximo a 20 meninos. Enquanto hoje os nossos técnicos estão atendendo entre 40 e 70 meninos. Hoje vocês têm lá na Secretaria muitos comissionados ainda? Na Secretaria da Criança, diretamente nas medidas socioeducativas, não temos muitos, são poucos. Na SEDEST, 20%, é isso? Está nessa faixa de 10, 20%. E na SEDEST também nós temos a média de 10, 20%. Nessa atividade? Não, na SEDEST como um todo. Na SEDEST como um todo? Na SEDEST como um todo. Houve um grande avanço. Na criança, nas medidas socioeducativas e nos conselhos tutelares, nós estamos com essa média de 10 a 20. No restante das atividades da criança, para que o telespectador possa entender, Cássio, é importante a gente dizer. Existe o funcionário de carreira, é aquele que é concursado e se habilita para desenvolver aquela atividade. E existe o comissionado. O comissionado é aquele sujeito que ganha um cargo em comissão. Ele é indicado sem nenhum tipo de concurso, muitas vezes até mesmo sem habilitação legal,
para desenvolver aquele tipo de atividade e, em algumas oportunidades, serve também de cabide de emprego para alguns políticos que ficam indicando e exigem para apoiar o governo, né, cargos no governo. Claro. Né? E eu me lembro, quando eu estive no exercício do mandato, eu propus até, em atendimento à questão do concursado, para que cada concursado nomeado, nós extinguíssemos um cargo em comissão. Por quê? Porque com isso, ao longo do tempo, você conseguiria botar realmente uma máquina administrativa estável, né, e não partidarizada, né, para que a gente não tenha, né, mudanças tão significativas toda vez que muda um dirigente, né, às vezes muda um chefe de setor, muda tudo. Né? Houve esse grande avanço. E é importante também que nós conseguimos, por exemplo, Brasília tem um diferencial. Todos os nossos educadores são de terceiro grau, com formação específica na área. Então, nós temos servidores formados em meio ambiente, saúde, educação, artes. Então, com formação específica em terceiro grau, o que não há no resto do país. E essa história que se fala, você falou que a internação, o CAGE, né, simbólico e tal, recentemente o governo anunciou que iria desativar o CAGE. Todo ano, todos os governos anunciam isso, né? E depois tomamos conhecimento, né, que o governo encaminhou para as dependências da DPE, né, que é o Departamento de Polícia Especializada, um grande número de pessoas que estavam no CAGE. E tiveram que voltar, né, porque houve a determinação judicial, no sentido de que aquele local não é local para ficar apropriado para ressocialização. A ressocialização, né? Mas, de qualquer maneira, o governo assumiu um compromisso, disse que em dezembro vai desativar o CAGE. Na verdade, Raimundo, assim, a desativação do CAGE já é um pleito, inclusive, do Conselho da Criança e do Adolescente há anos, né, que há uma... Mas não é a mera desativação. Não é a mera desativação. Né? Então, ele tem que ser desativado. Essa questão que aconteceu, que ocorreu há pouco com relação às mortes, né, as 3 mortes, o que a gente verificou, isso eu posso dizer acompanhando pessoalmente as questões lá do CAGE, através do Conselho da Criança, nós verificamos que naquele momento havia necessidade de se retirar aqueles, porque já eram jovens, nem adolescentes, com mais de 18. Então, aquilo foi uma medida emergencial, né, que depois foi revista, acho que, se não me engano, com 1 dia, 2 dias, eles já saíram da DPE, porque realmente não pode, o Conselho também é contrário a isso. Mas é importante que a gente frise que esse CAGE ele tem sim que ser desativado. Que ele tem que ser desativado, tem. Agora, precisa saber onde é que vai colocar. Exatamente. Os internos. Eu acho que nós temos, essa crise ela trouxe um grande avanço, que é uma aproximação do Executivo com o CNJ. Está sendo discutido um termo de ajuste de conduta onde o Judiciário e o Executivo estão assumindo obrigações. É impossível para o resultado final que não haja uma única linha de entendimento entre as ações do Ministério Público, do Judiciário e do Executivo. Então, nós estamos vendo com bons olhos essa aproximação, no sentido de que cada um assuma a sua responsabilidade, porque nós temos aí jovens respondendo a 2 medidas. E o judiciário às vezes se perde, sem saber qual medida, aonde que o menino está, e o executivo é que tem que dizer qual medida que ele está cumprindo. Perfeito. Por outro lado, uma ordem dada pelo judiciário hoje, uma medida aplicada hoje pelo judiciário, ela chega em alguns momentos a levar 60 dias a chegar na mão do servidor que irá executar essa medida. É a burocracia, mais uma vez, né? Exatamente. Então, imagine, um jovem que está num momento de iniciando no conflito com a lei. Ele é detectado e se identifica qual medida que tem que ser dada a ele. Mas essa medida vai se iniciar daqui a 60 ou 90 dias. Realmente. É absurdo. Então, esse menino que poderia ser atendido dentro de uma LA, de repente ele já vai ter que ser encaminhado a uma internação. Claro, até porque o tempo não para, né? O tempo não para. A vida continua. Mas olha, e outra coisa também, Raimundo, que é importante a gente dizer nessa área, porque a gente discutiu tanto essas 3 mortes, né, que são lamentáveis, mas a gente não pode esquecer que nessas medidas de meio aberto, que é a liberdade assistida, foi verificado pelos servidores, né, lotados nessas unidades, eles fizeram um levantamento e viram que de janeiro de 2011 até agora, em 2012, tivemos 70 mortes
nessas medidas, de adolescentes cumprindo essas medidas. Isso apenas mostra, Thelma, a necessidade do governo priorizar essa questão da assistência, né, à criança e ao adolescente. Não apenas por uma questão de humanidade, mas também porque é um imperativo constitucional. A proteção à criança e ao adolescente está lá no texto constitucional. E esperamos que o governo realmente não fique só no discurso, né, fácil, de que vou desativar toda vez que surge uma crise. Não, ele efetivamente, quando fala em desativar, ele já fala dizendo onde é que vai colocar e que aquele local onde ele vai colocar as pessoas seja realmente o local adequado para o atendimento e o cumprimento das medidas, né, que foram estabelecidas pelo Poder Judiciário. Mas eu quero agradecer muito a você, Thelma, pela sua participação. Quero agradecer a você, Cássio. Lamentar, né, que nós tenhamos tão pouco tempo, mas o programa vai sempre estar aberto, sempre que for possível nós vamos abrir para que a gente possa continuar esse debate, né, e daqui a 1 minuto nós estamos de volta. Bem, estamos de volta agora com a bancada parcialmente, né, aqui conosco, né, temos aí o nosso amigo Luiz Solano, né, e evidentemente que não pode faltar, né, o nosso programa acompanha muito, né, tudo que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, que nós temos a continuidade do julgamento do mensalão do PT, né, e agora com a decisão de condenação, né, de várias pessoas por corrupção, né? Alguns, inclusive, parlamentares, ex-parlamentares, né? Tivemos a condenação do presidente do PTB, Roberto Jefferson, que foi também, né, o delator de todo esse esquema, né? Tivemos a condenação do Valdemar Costa Neto, deputado federal pelo Estado de São Paulo, né, do PR, antigo PL, né? E agora, nessa sessão agora que passou, né, o ministro Joaquim Barbosa tem trabalhado no sentido de identificar as pessoas que corromperam esses parlamentares, ou seja, foram condenados Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson e várias outras pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro. Agora, para existir pessoas corrompidas, é necessário que tenha corruptores, não é isso, Solano? É verdade. Nós tivemos uma semana de expectativa, até diria uma semana de alívio para a sociedade brasileira, com um julgamento que nós tivemos, inclusive, envolvendo o ex-chefe da Casa Civil da Presidência da República, o José Dirceu. Agora vamos esperar outros julgamentos que vão ocorrer já na próxima semana. Teremos outros julgamentos, mas a sociedade, Ribeiro, ela parece estar tranquila, ela está mais certa de que haverá a condenação absoluta de todos aqueles que foram envolvidos nesse escândalo, que foi um escândalo nacional que ganhou páginas em jornais do mundo inteiro. Parece que os sinais emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, logo no início do julgamento, serviram para tranquilizar a sociedade de que a lei é para todos. E mais do que isso, né, Solano, parece que a sociedade acompanha agora com muita tranquilidade, com expectativa, né, uma expectativa saudável, de que esse julgamento resultará, evidentemente, na punição daqueles que são culpados e na absolvição daqueles que não tiveram maiores participações ou não se conseguiu juntar provas, né? Mas eu creio que nós chegamos a um momento de divisor de águas no nosso país. Com certeza, veja bem, o exemplo dado pelo mensalão, agora tivemos em Belém do Pará, no estado do Pará, um avião que foi apreendido com 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. A Justiça Eleitoral de Paraupebas apreendeu o avião com a ajuda da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Eu acredito que a Polícia Federal esteja envolvida. Agora, esse dinheiro era destinado a um candidato de um partido político. O dinheiro está depositado
no Banco do Brasil. E eu até falei com você antes do programa que nós vamos ter agora o chamado mensalão municipal, com essa apreensão desses 4 bilhões. O mesmo também ocorreu com uma prefeita lá no estado do Rio de Janeiro. Poxa, Solano, então quer dizer que nem o fato do Supremo Tribunal Federal, neste momento, estar julgando, né, o mensalão do PT, tem inibido as pessoas de continuarem com as mesmas práticas, ou seja, um avião é apreendido com 4 milhões de reais que seria destinado a um candidato para usar na eleição? Exatamente, mas não são apenas os 4 milhões. Continua a prática de distribuição de dentadura, máquina de escrever, máquina de lavar roupa, tijolo, cimento, continua. Esse é o mensalinho. Agora, que é prejudicial a um pleito eleitoral? Porque o eleitor, ele não cria aquela cultura de que o voto dele tem que ser um voto consciente, não um voto vendido, como agora esse caso lá em Paraupeba. Bem, acredito que o julgamento do mensalão ainda vai se estender, quero crer, até o final do ano, né? E a sociedade continua acompanhando. E assim como a sociedade, o nosso programa Tribuna Livre vai mantendo os nossos telespectadores sempre bem informados. Mas agora, Solano, nós vamos também ouvir o doutor José Vieira, que é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, que nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor. Bom dia, doutor Ribeiro, bom dia a todos. Vamos abordar hoje sobre o tema da suspensão das operadoras de plano de saúde. O Ministério da Saúde suspendeu recentemente 38 operadoras por péssimo atendimento dos planos de saúde. Essas operadoras terão um prazo de 3 meses para apresentar um plano de investimento ao Ministério da Saúde. E essa punição é em face do atraso nas consultas que os planos de saúde vêm causando ao consumidor. Essa punição foi em razão do grande número de reclamações que o consumidor tem feito à ANS. E é por isso, consumidor, que diante de tanta falha nesses planos de saúde, faça a sua reclamação nos órgãos competentes, na ANS, nos órgãos de defesa do consumidor, porque nesse caso, quem está ganhando é você. No futuro, com essas reclamações, no futuro, tenho certeza que você terá um atendimento bem melhor e bem mais adequado. Faça valer o seu direito. Estamos de volta com Tribuna Livre e agora vamos falar sobre um tema que é muito atual. Amanhã nós vamos ter eleições em todo o Brasil, exceção ao Distrito Federal. Mas o nosso programa vai, né, ao estado de Goiás, né, várias cidades onde nós vamos ter eleição e vamos falar um pouco sobre isso, principalmente aquilo que é do interesse, né, do eleitor, né? Contamos aqui com a participação do doutor Maurício, que é especialista nessa área eleitoral, né, no direito eleitoral, e vai poder nos responder algumas indagações, né, aquilo que fica ainda na cabeça do eleitor, como pode, né, como deve proceder com relação ao dia de amanhã. Seja muito bem-vindo, doutor Maurício, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado, doutor Raimundo Ribeiro. Obrigado à oportunidade aos telespectadores do Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. Bem, doutor Maurício, amanhã a eleição ocorrerá de 8 às 17 horas, não é isso? Mas nós temos em Brasília um trânsito muito grande entre Brasília e a região do entorno, principalmente, né?
Então temos muitas pessoas que moram em Brasília, mas votam na região do entorno. E essas pessoas, se tiverem algum impedimento, se tiverem dificuldade de se locomover, enfim, se não puderem votar, qual é o procedimento que devem adotar e em que momento devem adotar esse procedimento? Bom, vale frisar inicialmente que a população deve votar no seu domicílio eleitoral, né? Mesmo residindo em Brasília, caso o domicílio eleitoral esteja fixado no município do entorno, essa pessoa, na impossibilidade de votar por algum motivo de ordem pessoal ou impossibilidade de deslocamento, ela deve procurar um cartório da Justiça Eleitoral ou mesmo... Cartório eleitoral, Cartório eleitoral. Ou mesmo acessar as páginas do TSE ou do TRE correspondente ao seu estado, imprimir um formulário, um requerimento, né, de justificativa da ausência de votação. Isso poderá ser feito dentro de um prazo de até 60 dias a partir da data do pleito. No caso, primeiro turno, a partir do dia 7. Caso haja segundo turno, essa justificativa contará a partir de 60 dias dessa data do segundo turno. E se ela não fizer isso, ou seja, se ela não votar e não justificar, qual é a pena? Bom, aquelas pessoas que não puderem votar e nem justificarem a sua ausência, a sua impossibilidade de votação dentro desse prazo de até 60 dias da data do pleito, sofrerá algumas sanções. São elas, ela será impossibilitada de se inscrever em concursos públicos de qualquer natureza, do âmbito federal, municipal, e também será impedida de tomar empréstimos em bancos públicos ou por aqueles que o governo mantenha algum controle ou recursos públicos, né? Além disso, você tem que pagar alguma multa, alguma coisa assim? Bom, com relação à multa, ele não há necessidade de pagamento de multa. Agora, essas sanções já são bastante expressivas para aqueles que não comparecerem, né? Inclusive, a impossibilidade de tirar até o passaporte. Então vamos falar sobre algo que para alguns é muito saboroso, né? Que é a questão da lei seca, né? Quer dizer, nos municípios onde nós temos eleição, a lei seca está imperando, ou seja, ninguém pode beber, os bares não podem vender, no período da eleição não podem vender bebida alcoólica, essa coisa toda, né? Mas aqui no Distrito Federal essa proibição não serve, né? Não serve. Porque não tem eleição, né? Exato. As eleições são municipais, né? As pessoas irão votar nesse pleito para vereador e para prefeito. Então, apenas as cidades, os municípios que terão eleições que estarão sujeitas à lei seca. Realmente essa questão, então é bom ficar muito claro, né? No Distrito Federal a lei seca não vai imperar no domingo, mas isso não permite que as pessoas bebam aqui e corram para a sua cidade para votar. É preferível ir cedo, votar na sua cidade e depois faça a sua festa, comemore se seu candidato ganhou, essa coisa toda, né? Bem, nós queremos então, doutor Maurício, agradecer esses esclarecimentos que o senhor prestou aqui para todos os nossos telespectadores, né? Desejar que amanhã tenhamos um dia de muita festa, de muita alegria, né? Porque um momento cívico muito importante, é o exercício pleno da cidadania, a escolha dos seus futuros governantes, das pessoas que vão poder realmente passar 4 anos legislando para você e executando as medidas necessárias que visem o bem-estar da população. Então, eu quero agradecer, mas palavra é sua. Só mais uma informação muito importante, que é recente, inclusive, do TSE, que todas aquelas pessoas que têm alguma deficiência física ou de mobilidade, elas poderão se fazer acompanhadas de uma pessoa de confiança, né, no dia das eleições, inclusive podendo digitar para ela no equipamento, cabine, né? Independente de comunicado ao juiz eleitoral responsável pela zona. Apenas as pessoas que tenham algum tipo de deficiência principalmente de ordem motora, né? Perfeito, exatamente. Perfeito. Bem, assim, devidamente esclarecido, o telespectador do Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro sempre está esclarecido. Quero agradecer, doutor Maurício, a sua presença e dizer que o nosso tempo é curto e o nosso tempo já se foi. Então, nós estamos encerrando mais um programa Tribuna Livre e, se Deus quiser, na próxima semana, no próximo sábado, de meio-dia a meio-dia e meia, estaremos novamente com vocês aqui no Tribuna Livre, na TV Brasília. Até lá.